Olá, pessoal. Vou apresentar o trabalho Micogame, um jeito diferente de ir a campo para coletar e identificar macrofungos, de autoria de Daniele Barros Fortuna, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, do Pedro Fortuna, discente do Ensino Fundamental do Colégio de Integração, e do Jorge Fortuna, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 10. Vamos lá. Os fungos, eles são seres vivos ubíquos, heterotróficos, uni- ou multicelulares, que apresentam uma grande variação morfológica. A ciência que estuda os fungos é denominada micologia. A gente parte do pressuposto de que o ensino-aprendizagem da micologia se desenvolve em um contexto de alfabetização científica, o que implica dizer que ele surge a partir de discussões acerca dos avanços e das consequências que são geradas pela ciência e tecnologia na sociedade, instigando em nossos alunos o pensamento crítico e uma maneira de olhar para a natureza de uma forma crítica. A micologia, nesse sentido, é um dos temas de intensa relação com a nossa vida e saúde e de grande importância, e isso torna fundamental que os alunos compreendam, então, a importância dos fungos para os seres vivos e para o planeta de uma forma geral. A gente também evita os enfoques mecanicistas de abordagem de ensino, então a gente recorre a diversos autores que reportam o potencial do uso de jogos como recurso pedagógico para dinamizar o ensino-aprendizagem de uma forma ativa e interdisciplinar, inclusive no ensino superior. É reconhecido que atividades de campo e laboratoriais são recursos amplamente utilizados na micologia. Porém, em março de 2020, foi decretada o estado de pandemia pelo novo coronavírus no mundo inteiro, e com isso, instituições de ensino tiveram suas atividades presenciais paralisadas, desenvolvendo as aulas remotas. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar o jogo Micogame e os dados da avaliação do jogo junto ao público. Material e métodos. Foi utilizada a plataforma Google Forms como base. O microgame ele foi dividido em três partes principais: o pré-jogo, onde está o momento da apresentação do jogo e identificação do participante; o jogo propriamente dito, que foi subdividido em 8 fases, que envolve os preparativos para a coleta de campo, a lista de equipamentos de proteção individual, itens de sobrevivência, a coleta propriamente dita, e a ida ao laboratório e, por fim, a limpeza e a organização do material utilizado. Já o pós-jogo é o local onde se encontra a avaliação para que a gente saiba o que o público pensa do jogo. Esse é o link para jogar. Sobre a jogabilidade, o participante, então, é um jogo que simula uma ida a campo em um fragmento da Mata Atlântica para coletar macrofungos. Então, o participante ele vai passar por essas fases que eu falei, ele só consegue avançar para a fase seguinte quando ele acerta a resposta da etapa em que ele está. De forma que, se ele errar a resposta, ele só vai avançar quando ele vai superar esse erro, seja por tentativa e erro ou por reanalisar a resposta. No caso da resposta correta, ele tem um feedback no topo, com o feedback positivo, e se for errada a resposta, ele tem um feedback negativo, mas sempre utilizando o bom humor. Não foi objetivo da nossa pesquisa, no caso da avaliação, avaliar os níveis de acerto ou comparar a avaliação pré e pós-jogo em relação aos conceitos de micologia. Nessa avaliação preliminar, o nosso foco foi verificar a jogabilidade, os elementos textuais, a estética, os elementos imagéticos, a adequação do jogo em relação à ampliação geral de conhecimento sobre filos, em relação à acessibilidade, tentar ver na visão do público para qual público o nosso jogo se destina, a escolaridade, enfim. E também conhecer o perfil de quem jogou e avaliou o jogo. O link do Microgame ele foi disponibilizado em grupos em rede social no período de maio a dezembro de 2020, mas nesses grupos voltados a ensino e na área de ciências. Então, o Microgame ele foi jogado por 214 pessoas que também avaliaram o jogo. Dessas, a maioria 162 pessoas do sexo feminino. O nível de escolaridade dos participantes, 87, que foi a maioria de graduandos, seguido de 59 de pós-graduados, ali tem os demais dados. Em relação ao substrato escolhido, a maioria, 90 pessoas, escolheu tronco morto, seguido de solo, 85. Em relação ao formato macrofungo, foram descritas as formas orelha de pau, 83 pessoas, 78 cogumelos, e outros dados. Nessa fase não tinha a opção errada. O participante ele podia escolher livremente qual o substrato e formato para posteriormente haver identificação do filo. Para finalizar a identificação, o participante tinha que indicar qual era o formato das células que originaram os esporos. Então, no caso do filo Basidiomycota, 134 pessoas escolheram,
1980 escolheu o Ascomicota. Aí, a partir daí, de acordo com o tipo de formato de célula, o participante era conduzido para uma nova sessão em que referente ao filo que ele tinha identificado. E aí, nessa parte, tinha um texto informativo com as principais características do filo e exemplo com fotos, como mostra aqui nessa imagem. Bom, em relação à avaliação, ao avaliar o microgame, os participantes classificaram a experiência amei, 126 pessoas, 76 gostei, e outros dados. Em relação se contribuiu para ampliar os conhecimentos gerais sobre filos, 107 contribui bastante, 92 contribui. Em relação ao grau de satisfação quanto à jogabilidade, 191 pessoas, sim, os caminhos estão concatenados e coerentes entre si. Em relação à fonte utilizada, 108 pessoas gostaram muito, 96 gostei. Em relação à linguagem utilizada no jogo, 109, sim, linguagem de fácil entendimento e divertida, 51 em parte, linguagem acessível e divertida, mas com alguns termos específicos da área, e 52, linguagem acessível. Em relação ao nível de escolaridade que o jogo deveria ser aplicado, então a maioria indicou adolescentes e adultos, aí que tem outros dados. Qual o público específico para jogar o microgame? A maioria público de graduação. Então a gente colocou ainda uma seção de comentários e sugestões abertas, a gente teve mais de 200 respostas, a maior parte com elogios e muitas sugestões. Em relação à linguagem, entendemos que o vocabulário ainda não está completamente acessível, embora tenha havido um esforço da nossa parte, dos elaboradores, de tornar a linguagem mais simples. Contudo, é muito difícil a gente falar de estruturas fúngicas sem mencionar algumas terminologias específicas. Então, a gente viu que o jogo se torna mais adequado a um público que tem um conhecimento prévio sobre micologia. Nos indicaram também o uso de uma fonte para que pessoas com dislexia elas possam ler de uma forma melhor. Muitas pessoas falaram que, de fato, o jogo simulou uma ida a campo. A gente percebeu que muita gente falou que o jogo tem uma linguagem divertida. Algumas respostas indicaram o potencial educacional do microgame e algumas sugestões que, embora foram válidas, indicaram caminhos que a gente pensou, mas não conseguiu fazer. Então, a gente conclui que uma das vantagens do microgame é que é uma atividade que ela pode ser jogada de uma forma rápida, de 5 a 8 minutos, ela pode ser usada para divulgação científica, mas também para um ensino formal e não formal. Pode ser acessado do computador e smartphone, não requer muito volume de dados da internet. Ela pode ser usada até na volta das aulas presenciais, de forma auxiliar, como meio de testar os conhecimentos prévios dos estudantes antes de ir para a aula de campo. Então, a gente espera que o microgame contribua para o ensino de micologia e inspire educadores e divulgadores científicos a criarem suas atividades de forma mais lúdica e criativa. Obrigada, e aqui é nossos contatos.